Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal História em Disputa, eu sou Wesley. Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos chamada História em Disputa Indica. E nesses vídeos eu irei fazer indicações de livros sobre temas variados. O primeiro livro que eu irei indicar é um livro muito interessante e pouco conhecido, chamado O Alimento dos Deuses, de Terence McKenna. Para falar um pouco do livro, primeiramente deveremos conhecer quem foi Terence McKenna. Terence McKenna ele viveu entre 1946 e os anos 2000, e foi um escritor, filósofo, etnobotânico e psicólogo americano, conhecido por suas ideias sobre psicodélicos, espiritualidade, xamanismo e a natureza da consciência. Ele ganhou notoriedade por suas palestras e livros, como Food of the Gods and the Archaic Revival, onde explora o papel de substâncias psicodélicas como psilocibina e DMT na evolução humana e na expansão da consciência. McKenna defendia a, entre aspas, hipótese da novidade temporal, uma teoria que propõe que a complexidade da história humana aumenta exponencialmente, culminando em um evento de singularidade cósmica. Ele também popularizou o conceito do Stone Ape, ou macaco chapado, sugerindo que o consumo de psicodélicos por hominídeos primitivos teria impulsionado o desenvolvimento da linguagem, cultura e consciência. Além disso, McKenna era um defensor de uso responsável de psicodélicos para explorar a mente e a realidade, frequentemente mesclando ciência, misticismo e especulação metafísica. Suas ideias continuam influentes em círculos psicodélicos, espirituais e contraculturais. Tem até uma frase do Terence McKenna, que saiu mal aqui, mas ele disse, I think ideology is toxic. All ideology is not that there are good ones and bad ones. All ideology is toxic because ideology is a kind of insult to the gift of human free thinking. Então, o que ele está falando é o seguinte, que toda ideologia é tóxica, era o que ele pensava, e que não existem ideologias boas, ideologias más. Todas as ideologias são um tipo de insulto para a dádiva do livre pensamento humano. Então, o Terence McKenna era uma pessoa que questionava muito vários aspectos da sociedade. Então, achei bem interessante essa frase dele. E eu comungo com a ideia dele. Para mim, ideologia é um lixo. Ideologia é uma besteira. A ideologia muitas vezes te cega. A ideologia muitas vezes te coloca numa posição de subserviência ideológica e dogmática que te impede de pensar, que te impede de explorar novas possibilidades. Tá? Eu, por exemplo, não faço utilização de psicodélicos. Eu não utilizo. Ainda que também exista, muitas vezes uma total um total desconhecimento do conceito de psicodélico. Por quê? Porque nem sempre uma planta psicodélica é uma droga. Tá? A própria ayahuasca, por exemplo, é uma planta psicodélica, ela tem uma grande concentração de DMT, porém ela não é droga. Então, o interessante é explorar a visão do Terence McKenna, ao meu ver, e eu não concordo com tudo, obviamente, que ele propôs, é que, principalmente aqui em culturas andinas, aqui nos Andes, em tradições indígenas, a utilização de plantas psicodélicas para transcendência xamânica e ritual é um fato, isso existe. Existe no Peru, existe aqui na Bolívia, existe no Brasil, existe em vários lugares, várias partes do mundo. A iboga, por exemplo, em tradições africanas. Então isso existe. É uma coisa que faz parte do antropos, faz parte do homem, faz parte da cultura humana. E a gente tem que saber separar o conceito de xamanismo, que é justamente a utilização de plantas psicodélicas buscando uma transcendência, e isso envolve também a teoria do Terence McKenna, de que uma grande parte do desenvolvimento do homem, inclusive através da linguagem e de outras áreas, foi possível através dessas experiências. Ele não é o único teórico que fala disso, mas o livro dele, O Manjar dos Deuses, ou O Alimento dos Deuses, é um livro interessante. Então, do que se trata esse livro que eu vou indicar? A gente tem duas versões em português. A primeira delas, O Alimento dos Deuses, e O Pão dos Deuses, Em Busca da Árvore do Conhecimento original. Então,
Esses dois livros, eles são muito interessantes porque eles te fazem refletir a partir de um outro prisma o processo de desenvolvimento antropológico, né, das sociedades primitivas. E que muitos desses elementos a gente encontra, inclusive, nas tradições indígenas que ainda persistem nas nossas sociedades. Né? Na nossa sociedade, enfim, nas sociedades no modo geral. Né? Porque cada sociedade, digamos, cada grupo cultural tem suas próprias características. Né? Então, a gente tem aí duas versões em português, né? O Alimento dos Deuses e o Pão dos Deuses, em busca da árvore do conhecimento original. Então, este livro, o Terence McKenna, ele vai fazer uma análise de plantas psicodélicas muito importantes e principalmente utilizadas em culturas ancestrais, principalmente culturas indígenas. E ele vai demonstrar, no seu livro, que muito do progresso, muito da identidade e do desenvolvimento dessas culturas só foi possível através de experiências com plantas psicodélicas, principalmente aquelas que possuem a psilocibina e DMT. Não é? Ele vai fazer uma análise, obviamente, também voltada para os aspectos da antropologia e também da linguagem, para demonstrar isso, mas vai discorrer no processo, né, do livro, conteúdo do livro, toda uma gama de evidências para corroborar com esse processo de transcendência e xamanismo. E mais especificamente, xamanismo. Né? Como eu falei num vídeo anterior, quando eu tratei do xamanismo é uma palavra siberiana. Né? E é uma palavra que engloba vários aspectos no que se refere à transcendência, e mais especificamente através justamente do uso de plantas alucinógenas. Né? Então, ou seja, eu recomendo o livro do Terence McKenna porque ele é um livro muito interessante, que nos traz uma nova perspectiva do processo de formação dos nossos antepassados. Antepassados, e muitas vezes, que ainda resistem através, principalmente, de tradições indígenas ao redor do planeta. Né? Uma das mais famosas, né, é a ayahuasca, ou diarré, né, que é uma das... A ayahuasca é uma planta que é ali misturada com um tipo de cipó, né, e através ali daquele processo de mesclar as duas plantas e passar por um processo ali, né, no qual você tem que cozinhar esses dois elementos, se forma, então, o chá da ayahuasca, né, que é um chá que é utilizado desde tempos imemoriais, principalmente aqui nos Andes amazônicos e também no Brasil. Até hoje, a gente encontra tribos indígenas que consomem a ayahuasca buscando transcendência. E existem muitos estudiosos, muitos investigadores que estudam os efeitos da ayahuasca no que se refere ao processo de transcendência. E isso tem estudos, tá, gente? Tem muitos estudos, vários livros que comprovam essa experiência xamânica com transcendência. Então eu recomendo para vocês, né, o livro O Alimento dos Deuses aí, do Terence McKenna. Então, muito obrigado e até a próxima. Que vocês possam compartilhar, obviamente, o vídeo, curtir se vocês gostaram.